Nossa aula, que eu espero seja objetiva, vai trabalhar em cima de um aspecto da mensagem que eu não explorei muito. Eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, em Romanos capítulo 1, de novo, e nós vamos ler só os versos 26 e 27. 26 e 27. Diz assim: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido pela sua perversão. Eu li esses dois versos porque eles repetem uma coisa que nós vamos trabalhar aqui na aula, que é o fato de homossexualidade ser tratado na Escritura como antinatural. Veja que a palavra natural aparece no versículo 26, fala, mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, e no 27 fala, da mesma forma, isto é, como aconteceu com as mulheres, também com os homens, eles abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram uns pelos outros, no caso, homens com homens. Então, por isso que eu intitulei a nossa aula, Mudaram o Modo Natural. E quero que a gente converse sobre esse difícil assunto, não tenho todas as respostas, mas quero tentar estimular você a pensar como nós conversamos sobre homossexualidade fora da igreja, isto é, na esfera pública. Então, primeira coisa que eu quero dizer, e vou abrir para perguntas se você tiver. Temos microfone aí? Cadê? Temos microfone? Beleza. Então, se precisar, você faz a pergunta no microfone só para todo mundo ouvir, tá? Porque aqui dispersa o som de maneira muito fácil. Então, a primeira coisa que eu quero observar é... Opa, nós não colocamos... Então, esse é o título da nossa aula, Mudaram o Modo Natural. E agora, eu quero que a gente faça algumas observações sobre o texto que eu acabei de ler, e depois nós vamos entrar em algumas considerações. Primeiro, a crítica paulina não é ao amor abusivo, pois as paixões são mútuas. O que é isso? O que essa frase quer dizer? Tem muitas pessoas que tentam ler as escrituras com uma nova hermenêutica, uma nova interpretação. Então as pessoas que têm se mostrado favoráveis à proposta homossexual, ainda que não sejam praticantes, mas são defensores da liberdade dessa prática, e querem ainda assim expressar algum tipo de cristianismo, o que eles fazem é reinterpretar os textos. Então uma das coisas que é dito é que todos os textos da Bíblia que estão falando de homossexualidade, quando Paulo fala contra a homossexualidade, ele está sendo contra, por exemplo, a prática homossexual de homens com meninos, ou de senhores com escravos, uma espécie de estupro, de algo forçoso. Mas o texto nos dá dicas para a gente não cair nesse engodo, nesse engano, porque o texto fala de pessoas que se inflamaram uns pelos outros, isto é, há um interesse mútuo aqui. Não existe nenhum tipo de menção de prática forçosa. O texto está condenando não só o abuso na área sexual, mas está condenando inclusive o consensual. Isso aqui é um negócio interessante. Hoje em dia as pessoas dizem assim, qual é o problema se é consensual? Consensual dá a impressão de que é bonito, de que é aceitável, de que não é danoso. No entanto, as escrituras vão falar que tudo aquilo que é... quando essa paixão é antinatural, mesmo que ela seja consensual, ela é contrária aos propósitos de Deus. Então, a inversão do natural nos relacionamentos não diz respeito só aos desejos, mas ao desígnio. Isso aqui é interessante. Nós vamos falar de um assunto em que a nossa conversa diz respeito a como Deus fez homem e mulher. Como Deus fez o ser humano, que só consegue se perpetuar mediante procriação entre homem e mulher. Então é por isso que no debate público existem até pessoas que não são evangélicas, que não são sequer cristãos, que ainda defendem um tipo de moralidade ou prática social conservadora, baseado em argumentos de lei natural, a gente fala. Quer dizer, de observar as coisas que conforme todo mundo observa, e diz assim, quando nasce ou menino ou menina, não nasce com um terceiro sexo, por exemplo. Ou quando a procriação só acontece quando une o que homem e mulher produzem.
Então, esse tipo de argumentação, ele é comum na esfera pública. E eu quero trazer algumas considerações sobre esse tipo de debate, tá? Como é que nós temos que nos posicionar em relação a isso quando a gente está fora da igreja. Quando a gente está dentro da igreja, a gente fala assim, não, a Bíblia diz que é errado, então eu acredito que é errado. Deus não aprova, portanto eu não aprovo. E eu quero que a gente pondere sobre como é que a gente conversa sobre a nossa fé fora do ambiente cristão. Primeira coisa que eu quero destacar desse texto é que quando fala que é contrário à natureza, ou contra o modo natural, ele está falando de fisicalidade. Inclusive a palavra grega é physin, de onde a gente tira físico. Então olha que curioso, Paulo não vai falar só de paixões, ele vai falar de estrutura. A estrutura é assim, ir contra a estrutura é ir contra ao desígnio de um ser, como ele foi desenhado, projetado. Então é por isso que alguns têm falado de lei natural, isto é, como é que a gente enxerga na natureza coisas que apontam para um tipo de moralidade. Bem, como é que a fé cristã, no que tange à homossexualidade, tem sido vista? Normalmente como um tipo de opinião antiquada. Mas por que esse tipo de argumento normalmente é para dizer assim, você está de brincadeira comigo, né? Eu não vou nem te ouvir, porque responder o seu argumento é um absurdo. O que está embutido nesse tipo de argumento? Um autor que fala muito bem sobre isso, se você quiser ler depois, é o Kevin DeYoung, num livro, O que a Bíblia fala sobre homossexualidade. Ele gasta um capítulo inteiro falando só sobre isso, que eu coloquei nesse slide. Dizendo assim, esse normalmente é o argumento que não tem argumento. Mas é para dizer assim, ó, nem fala, cara, porque é ridículo o que você está colocando. Você está atrasado na história. O que está embutido nessa premissa que a gente precisa lembrar? Essa crítica à posição cristã, ela assume uma visão progressiva da história que tem se mostrado várias vezes desastrosa. Uma visão progressiva da história. Esse é um negócio muito interessante que até os bons historiadores sabem que é negativo. É você sempre olhar para a história como sendo progressiva, o homem vai melhorando. E tem exemplos claros de que não é verdade isso. De que há várias áreas em que o homem tem se mostrado pior quando ele adere a ideias progressivas. Vou dar dois exemplos muito claros e próximos da gente. No início do século XX, alguns homens usaram ideias darwinistas, que era o que tinha de progressivo, para falar de eugenia, para falar de criar uma raça livre de certas características ruins. Então você controlaria assim quem nasceria e quem não nasceria. Isso foi baseada em ideias progressivas. E no entanto, esse é um dos capítulos mais ruins, negros, se eu posso assim dizer, da história do chamado darwinismo social. Mas esse é um exemplo de ideia progressiva que foi muito deletéria. Outro exemplo ainda mais marcante é que em pleno século XX nós produzimos as duas maiores guerras da história da humanidade. E há quem tema que talvez a terceira esteja perto. E isso só mostra pra gente que quem acha que história é uma prova incontestável de que nós estamos evoluindo, não estuda os melhores livros de história. Os melhores livros de história reconhecem que esse tipo de história é uma história que ainda adere a princípios iluministas que já têm se mostrado deletérios, desastrosos à sociedade, além de deturpadores do cristianismo. Por exemplo, é muito comum a gente ouvir histórias do tipo assim, quando o cristianismo se meteu em coisas científicas, se deu mal. Por exemplo, quando o cristianismo impediu que Galileu Galilei desenvolvesse as suas teorias, deu no que deu, a igreja se mostrou errada e Galileu estava certo, porque Galileu foi considerado condenado. No entanto, a história contada um pouquinho mais cuidadosamente mostra que o problema não é que a reflexão cristã é que fez com que Galileu fosse considerado errado. A reflexão bíblica foi considerada que Galileu considerasse errado. Foi a maneira com a qual ele despreza a honra do Papa da sua época, chamado Urbano. Foi a maneira como ele desonra o Papa que gera um tipo de chancela negativa. Então, a história de que o cristianismo impediu o desenvolvimento científico, como por exemplo, disseram assim que Cristóvão Colombo não foi impedido de navegar porque alguns cristãos acreditavam que a Terra era plana e que de repente ele ia cair em algum precipício. Mas não é verdade isso.
Tanto não é verdade que a gente tem exemplos de cristãos considerados santos na igreja romana, já no século VIII, como o venerável Beda, ou no século XIII, como Tomás de Aquino, que já falava da terra como redonda. Isso já era conhecido há bastante tempo. Mas sabe por que eu estou dizendo isso? Porque é muito comum quando as pessoas querem desprezar a sua fé, dizerem assim, cara, desculpa, né? A história prova que o cristianismo, toda vez que se meteu em conversa pública, se deu mal. Essa é uma visão arrogante de história. Mas é um argumento normalmente usado para dizer, você não tem argumento. Mas na verdade quem não tem argumento é ele. É por isso que ele fala assim, é antiquado. Antiquado é uma maneira de acabar com a conversa e que despreza uma leitura mais precisa da história. Por exemplo, antes da sua pergunta, Alemão. Por exemplo, existem pessoas não cristãs que testificam, Marcos Romano me falou disso e me passou inclusive um link, testificam que em momentos de grande degradação social, a homossexualidade se tornou um pecado mais frequente. Isso quem está falando é uma pessoa não cristã, que diz, a prática homossexual ela sempre veio em contextos em que existe uma degradação moral, existe uma desestruturação da sociedade em algumas questões, por isso essas práticas se tornam mais frequentes. Aí você fala assim, se isso é possível de ser enxergado por uma pessoa que não é cristã, nós não deveríamos ficar calados quando alguém usa o argumento do tipo, antiquado. Fala, Alemão. Eu sei, eu já tinha... beleza. Na verdade, não é bem uma pergunta, acho que é uma contribuição. Não me lembro exatamente aonde eu li, eu acho que foi num livro do Tim Keller, em que ele cita C.S. Lewis, e ele diz que esse argumento ele é como você dizer que você está usando um relógio para você ter uma direção. Então ele fala assim, se você quer saber para onde você quer ir, você não olha para o relógio, você olha para uma bússola. Porque quando você diz que algo é antiquado, você tá usando um argumento de tempo para argumentar se algo é certo ou errado. Quando na verdade você tem que perguntar se aquilo está certo ou errado. Então você deveria usar uma bússola e não um relógio para você poder saber em que direção caminhar. Perfeito, perfeito. É a mesma coisa que não entender o propósito do relógio, não é? É pegar o relógio, tentar martelar e dizer assim, não presta esse relógio. É usá-lo com um propósito indevido, tá certo? Outra coisa também que é comum no debate é dizer assim, mas os direitos? Por exemplo, tem muitos cristãos, inclusive, que já dizem assim, olha, eu não sou favorável, eu me posiciono da seguinte maneira, eu não sou a favor disso como prática moralmente aprovada, mas eu acho também que a gente não pode impedir das pessoas terem os seus direitos. Então a questão dos direitos é um argumento muito forte que já tem conseguido, inclusive, abocanhar ou conseguir convencer as pessoas de que esse é um bom argumento. Então, o que a gente precisa pensar sobre isso? Primeiro, a gente tem que ter um cuidado muito grande para não conceder ao Estado o poder de redefinir casamento, anulando gênero, procriação e estrutura. Eu estou falando de 3 coisas que dizem respeito àquilo que é anterior ao Estado político. Quando o Estado fala de casamento, ele tem que simplesmente chancelar o que já é óbvio, o que já está embutido na natureza. Eu não estou nem usando termos cristãos ainda. O que está embutido na natureza, de que procriação acontece de um jeito, de que existe gênero e de que existe uma estrutura no qual homem e mulher foram feitos um para o outro. E não mulheres para mulheres ou homens para homens. Eu estou dizendo isso porque é curioso que pessoas, e eu estava lendo isso num dos livros me preparando para essa aula, as pessoas que têm defendido a ideia de que nós temos que libertar-nos de amarras antigas, eles têm concedido um poder tão grande ao Estado que eles se tornam presos daquilo que o Estado vai agora definir. Como combina com o que eles querem, agora eles estão felizes, mas se uma hora a maneira foi diferente de dizer o que é certo e o que é errado, aí o Estado aí é totalitarismo. Não é curioso isso? As pessoas que têm defendido liberdade estão entregando ao Estado um totalitarismo no que tange a família. Porque eles querem que o Estado defina coisas como o que é casamento e o que não é. Atenção, todas as vezes que a gente conversar sobre esse assunto fora da igreja, e o legal é que aquilo que está sendo falado aqui está sendo gravado e vai ser ouvido por pessoas que não são cristãs, é que nós, quando falamos sobre prática homossexual, embora nós não aprovemos isso, nós não pedimos que o Estado censure o que é feito em privado. O Estado não tem esse poder. O Estado não tem poder de coibir ou impedir a prática
naquilo que acontece dentro das quatro paredes ou dentro do quarto. Porque o Estado lida com questões que são públicas. O que eu quero que a gente pense é que nós não devemos achar que direitos privados precisam redefinir estruturas. Deixa eu dar um exemplo muito legal que eu aprendi. Um autor, o Voddie Baucham, é citado no livro do Kevin DeYoung, dando uma ilustração muito legal. Ele fala assim: seria a mesma coisa que uma pessoa pacifista quisesse entrar no exército e exigisse que o exército criasse um batalhão pacifista. Você quer fazer parte do exército? Você pode fazê-lo. Mas suas preferências pessoais não podem redefinir a estrutura do que é o exército. É mais ou menos isso que acontece no debate. Preferências pessoais não são impedidas, mas elas não podem redefinir estruturas. Então imagina o pacifista dizendo assim: não, eu acho que a gente tem que ter um batalhão que não utiliza armas. Você fala: cara, você quer que o exército agora combine com as suas preferências pessoais. Você está pedindo para redefinir estrutura. É por isso que nós precisamos levar esse assunto a sério, porque ele vem com cara de direitos, mas na verdade ele quer que anseios pessoais definam estrutura. Seria a mesma coisa que minhas preferências por comida serem agora exigidas de todos. Eu gostaria que você também gostasse. Ou meus costumes estranhos que eu faço em casa serem agora tornados públicos e não serem reprovados. Pelo contrário, legitimados. Pense em qualquer coisa, por mais inofensiva que pareça, mas que alguém fala assim: nossa, que estranho. E você diz: não, eu não gostaria que você chamasse de estranho. Não tem nada de estranho nisso. É legítimo, é bom, porque combina com os meus desejos. Entendeu? Então, a gente precisa ser cuidadoso entre certas preferências pessoais e tornar isso aprovado e legitimado por todos. Inclusive, uma das coisas mais interessantes de todo o debate é a maneira como o linguajar tem definido certas coisas. A mudança da linguagem ajuda a preparar a gente para certas aceitações. Então, uma das estratégias usadas pelo movimento homossexual foi mudar a linguagem de preferência sexual para uma orientação homossexual, porque ela diz respeito à identidade. Lembrando que as pessoas que estão defendendo a homossexualidade quase sempre dizem que elas não pediram para nascer assim, elas são assim, elas só estão obedecendo a sua identidade. O problema da gente definir pessoas conforme a sua identidade é porque pessoas que são castas então não têm identidade. Porque as pessoas não estão pedindo, presta atenção, as pessoas não estão pedindo para serem aceitas como homossexuais celibatários. Elas estão pedindo para legitimar a prática homossexual. Então, pessoa que não tem prática sexual não tem identidade. Você está entendendo? Porque é problemático a gente falar disso. Então, o que eu quero colocar é que a linguagem de orientação homossexual é uma linguagem inteligente e foi preparada. Olha o que eu coloquei no slide aqui. Preparação científica precedida por hipótese aceita como autoevidente. Quando a psiquiatria, a psicologia falaram dessas coisas, falaram da orientação homossexual como sendo cientificamente comprovada, na verdade, ela já tinha assumido a hipótese antes e procurou uma maneira de chancelar isso, como é comum na história da ciência em vários momentos. Isto é, ela assume algo como verdadeiro, depois ela vai atrás tentar procurar pistas científicas para chancelar isso. É por isso que você já ouviu conversa sobre a possibilidade de comprovar que isso é genético, ou que, né, isso teria alguma coisa de nortear interno ou externo, né? Foi por causa daquilo que eu sofri na minha casa com o meu pai, ou por causa daquilo que os meus genes e o meu interior me moldam a ser ou fazer. E esse tipo de linguagem, infelizmente, é uma linguagem que quase sempre ganha o discurso, porque a ciência disse. Né? A ciência falou. Mas o que a gente nem sempre percebe é a maneira como isso é preparado. Eu estava lendo um livro, e eu vou compartilhar com vocês, do Albert Mohler, chamado Desejo e Engano. E ele é um autor que interage muito bem com uma série de questões fora do cristianismo, trazendo a opinião cristã. Ele fala de um livro que em 1989, quando ainda o movimento homossexual não era nada do que é hoje,
falava de como a AIDS era uma oportunidade para se apresentarem como vítimas, antes do que perversos. E aí ele dá estratégias públicas. Quem se junta é um cara de relações públicas com um profissional da saúde. Os dois se juntam para escrever um livro sobre como tornar a homossexualidade mais assim, agradável aos olhos do cenário público. 1989, nós estamos falando de bastante tempo atrás, tá? Em que mostra que eles usaram de estratégias como assim: nós não podemos deixar que as alas ruins da prática homossexual apareçam. Então grande parte da estratégia é: se algo é negativo, esconde, apresente a boa imagem. Isto é, não apresente gente de bigodão, jaqueta de couro, coisa desse tipo assim. Você apresenta o quê? Pessoa de meia idade, profissional, trabalha na empresa, é CEO. Você fala, uma mulher resolvida. E no entanto ela diz, eu vim aqui declarar que eu finalmente sou quem eu sou e tal. Aí você fala, nossa, traz uma boa imagem. Isso foi orquestrado. Além da boa imagem, a ideia é de que eles são oprimidos buscando direitos. Essa é uma linguagem muito bonita para quem é libertador. É por isso que hoje existe um grande número de pessoas que são heterossexuais, mas que querem lutar pelos direitos dos homossexuais. Por quê? Porque eles foram oprimidos. Quer dizer, a linguagem, o discurso foi vendido e foi acreditado. São pessoas oprimidas que precisam dos seus direitos. Esse tipo de linguagem funciona muito bem num tempo que vive querendo libertar de amarras antigas, como se isso fosse evoluir, como se fosse um progresso social. Isso cabe. Então o que eu quero dizer é que pessoas de forma muito inteligente no passado começaram a discursar e a colocar no cenário como é que deveria ser apresentado o movimento homossexual. E eu quero falar de alguns efeitos negativos. Um dos capítulos que eu mais gostei desse livrinho, por isso que eu estou encorajando você a lê-lo, é que fala sobre como o movimento homossexual causou um problema para cristãos e não cristãos, no que diz respeito ao conceito de amizade. Muito legal. Ele tem um capítulo em que ele se baseia num artigo de um especialista que fala assim, que a sociedade, ela, ao livrar-se de certas inibições, ela gera problemas, ela gera preconceitos, ela gera atitudes negativas. Por exemplo, ele fala assim, imagina que nós tirássemos qualquer inibição de incesto. Então, qualquer gesto carinhoso de um pai para com uma filha seria visto como sexual. Qualquer beijo de um tio numa sobrinha seria visto como sexual. Como a gente imagina que esse tipo de prática é tão abominável que não seria feito em público, alguém que procuraria fazer isso faria em separado, é por isso que a gente olha e diz, não é. A gente entende que é uma demonstração legítima de carinho para com uma filha, para com uma sobrinha. Mas o que ele está dizendo é, imagine se a inibição fosse tirada. Você faria sempre uma associação sexual a cada gesto desse. É isso que o movimento homossexual fez. Ele fez com que agora qualquer gesto de amizade entre homens, principalmente, entre mulheres também, mas entre homens é mais comum, pareça homossexualidade. Então ele dá exemplos históricos fantásticos. Por exemplo, ele cita Senhor dos Anéis, em que o Sam, que é o amigo do Frodo, ele chega para o Frodo e fala assim, Frodo, acorda, aqui está Sam, o seu amigo que te ama. Aí fala, o moleque vai ler isso hoje e vai dizer assim, é homossexual. Ou Shakespeare, que fala de um amor de um homem por outro homem. Ou a história de Davi e Jonatas, que fala o teu amor excede de muitas mulheres. Fala, pronto, tá aí, é homossexual. Ou mesmo a história de Abraham Lincoln, que é um dos presidentes mais celebrados nos Estados Unidos. No entanto, ele conta que por causa da sua infância pobre, ele às vezes recebia um amigo em casa enquanto já era mocinho e repartia a mesma cama. Aí alguns vão tentar dizer, tá vendo? Ele era um homossexual escondido. Na verdade, presta atenção no que está acontecendo. É que quando o movimento homossexual ele livra você de inibições, você começa a enxergar qualquer gesto de amizade como sendo gesto homossexual. Por isso que hoje a gente tem dificuldade de entender se duas meninas andando de mãos dadas na rua são só amigas ou são mais que amigas. Isso é difícil para a gente detectar hoje. O que esse articulista, retratado no livro do Albert Mohler, está chamando a nossa atenção é assim, você está vendo como é que corrompe nossa leitura das coisas? A gente não consegue mais enxergar amizade
desconfiado. Por exemplo, como é que alguns moços têm reagido a isso? Eles às vezes agem bruscamente com moças para provarem que não são homossexuais. Se o grupo diz que você é e você tem vergonha de ser, então a reação contrária para mostrar que você não é horrível. É animalesca. Tudo para mostrar que quando você quebra com expressões genuínas de amizade, sempre trazendo uma conotação sexual, isso traz males terríveis. Para quem quer se mostrar que não é, e para quem não quer se mostrar nada, mas enxerga nos outros. Eu estou tentando chamar a sua atenção por como eu fui impactado na leitura desse livro, é que isso mexe com todos nós, inclusive comigo. Nós fomos tão marcados por essa revolução que a gente agora olha com outros olhos. Você desconfia, você não tem mais a mesma leitura por causa das inibições quebradas. O que esse autor estava dizendo é o seguinte: nos dias de Lincoln, é exatamente pelo fato do homossexualismo ser considerado uma prática abominável que não havia problema ele compartilhar a sua cama com o seu amigo quando ia em casa. É por isso que todo mundo via isso com naturalidade. Então não é que ele é um homossexual no armário, em segredo. Significa que naquele tempo não tinha esse tipo de freio tirado. Havia inibição. É por isso que essas coisas poderiam acontecer e não ser vistas negativamente. Então, esse é um exemplo interessante de ver como isso muda a gente radicalmente. Muda a nossa leitura do mundo. Muda a maneira como a gente olha para questões como amizade. Eu quero terminar os meus slides e depois abrir para vocês compartilharem alguma coisa sobre lei natural. Eu falei que muitos têm argumentado em prol de lei natural. O Albert Mohler diz assim, olha, cuidado para não ir por esse caminho. Isto é, esquecer a Bíblia dizendo assim, não, na esfera pública, enquanto pessoa no trabalho, na vizinhança, no discurso, no debate, eu nunca vou me referir à Bíblia, porque as pessoas não consideram a Bíblia, então eu vou usar argumentos de lei natural. Ele chama atenção para uma coisa muito legal, ele fala assim, lembre-se que Romanos 1 é prova de que a lei natural não é suficiente para dirimir dúvidas. Eles já tiveram estampado na natureza a revelação do Senhor. E isto não os fez entender os propósitos naturais das coisas. Isto é, ainda que Deus tenha estampado na natureza o jeito natural de se relacionar com pessoas, ainda assim isso é insuficiente para dirimir toda a névoa. Portanto, a gente não deve acreditar, achar que quando a gente usa um bom argumento de macho e fêmea, ou de procriação, ou de como os sistemas de procriação se complementam, e você falar de fisiologia e dizer, tá vendo? Peguei você pela fisiologia, como se isso fosse resolver a questão. O Mohler lembra assim, ele fala, lembre-se, o nosso Deus, que faz o argumento melhor do que a gente, ele diz que isso foi apresentado e ainda assim os homens distorceram. Então, eu quero terminar lembrando a você uma coisa. Não precisa esconder que você crê na Bíblia quando você conversar com pessoas. Não precisa esconder que esse é o seu parâmetro de verdade. Na verdade, nós precisamos recolocar as Escrituras no debate, lembrando que todas as vezes que alguém emite opinião sobre comportamento, sempre existe um juízo moral. Sempre. Sempre. Então a gente não deve conversar sobre isso à parte de moralidade. A gente deve trazer o debate de moralidade para dentro disso. Quando você conversa sobre o comportamento de crianças, sobre como educar crianças, sobre como marido e mulher devem se respeitar, sempre existe um elemento de moralidade, não é só físico. É por isso que quando a gente fala de divórcio, que é uma área em que aí o argumento já é diferente, alguém não vai dizer assim, o marido bateu nela, mas você tem que lembrar que a genética dele levou a fazer isso. Ninguém argumenta assim. Ninguém legitima esse tipo de comportamento. Quando interessa, talvez a genética venha a trazer algum tipo de reforço. Mas quando não interessa, ninguém vai procurar na genética alguma coisa que levou o marido a bater na mulher. Ninguém. É interessante? 2 pesos, 2 medidas. Então isso é para mostrar que certos argumentos são usados para favorecer um divórcio que tem elemento de moralidade. Isso é errado isso. Por isso que você precisa ir preso. Por isso que a sua esposa precisa se livrar do seu jeito bruto de tratá-la. Quer dizer, no argumento de divórcio, moralidade vale. No argumento de homossexualidade, não. Então, eu queria encorajar vocês a lembrar que todas as vezes que a gente fala do comportamento humano, independente da nossa posição
religiosa, a gente sempre traz elementos de moralidade. É por isso que nós vamos dizer, ó, minha moral é norteada pelas escrituras cristãs. É por isso que eu falo do jeito que eu falo. Então, meu encorajamento final, e eu quero ouvir alguma pergunta ou colocação de vocês, é de que esse é um assunto difícil, esse é um assunto que suscita reações, às vezes bélicas, das pessoas. Há muita intolerância, eu sei que o presbítero Aldo já mencionou isso na aula passada. Há muita intolerância por parte de quem defende essas causas com toda intensidade. Nós não devemos ser intolerantes no tratar de pessoas, mas nós não precisamos ceder no debate público a um discurso aparentemente amoral. Não é amoral. É por isso que a gente fala de pecado, que é uma palavra tão antiquada hoje, mas a gente fala do jeito natural de relacionar-se com pessoas, do jeito que não é natural, não é? É por isso que a gente entende que tem certas coisas que não cabem porque nós temos uma moral que direciona isso, tá? Eu disse para vocês, eu prometi e eu cumpri que a aula ia ser curta. Então agora eu quero ouvir algum comentário ou pergunta que você tenha, e depois nós vamos encerrar mais cedo, tá bom? Me ajude. Vamos lá. Não tenha receio de perguntar ou comentar, mas eu vou tentar ser sucinto na minha resposta. Ok? Alguém tem alguma pergunta ou colocação? Ou de repente alguma coisa que você tem enfrentado de difícil quando fala sobre esse assunto fora da igreja? Sim. Como que a gente deve lidar com questões que são relacionadas a isso, mas não diretas com relação à homossexualidade? Por exemplo, adoção de filhos por homossexuais, atestado do Estado, por parte do Estado, com relação à união de duas pessoas do mesmo sexo. Então, nesse caso, a gente tem que dar a eles o mesmo direito que nós, heterossexuais, temos por parte do Estado, ou não, a gente tem que combater isso, de que isso também é errado? Alemão, minha discussão sobre direitos no meio da aula foi para dizer que a razão de nós não acharmos que o Estado tem poder para falar, e nós deveríamos argumentar assim, não tem poder para legitimar uma união homossexual, não é porque nós queremos cercear a prática do que é feito no privado. É porque a gente não pode tornar público preferências pessoais que vão contrárias à natureza. Quer ver um negócio engraçado? Olha a soberba do movimento. Até pouco tempo atrás, ninguém ousava dizer que isso era ilícito. Mas a história inteira é jogada no lixo para dizer que nos últimos 30 anos a gente tem sido iluminado a uma nova visão. Esse é um argumento soberbo, que normalmente joga fora tudo que o homem construiu ao longo da história. Porque existem testemunhos constantes de pessoas das mais diversas linhas olhando para isso negativamente. Tá? Aí alguém pode dizer assim, a mesma coisa com escravidão. Mas com escravidão existe um testemunho de elementos negativos ao longo da história. Isto é, pessoas que reprovavam o que era pecaminoso na prática da escravidão, desde o Novo Testamento ao longo da história da igreja. Você não encontra esse tipo de endosso, por exemplo, na história relacionada à prática homossexual. Então, isso é para a gente dizer o seguinte, que legitimar ou apoiar a legitimação do Estado, alemão, eu acho que é uma atitude que vai contrária ao que nós cremos. Seria a mesma coisa que eu dizer assim, se há sexo consensual entre um adulto e uma criança, então a gente tem que legitimar. E a maioria das pessoas a maioria ainda, a gente não sabe como vai ser depois, a maioria das pessoas que defende a prática homossexual entre adultos, ainda tem muita dificuldade com pedofilia. Mas o argumento é o mesmo, não é? O argumento é o mesmo. Se há consenso, se há amor, por que não legitimar? E aí uma criança poderia dizer, mas existe amor, eu quero isso. Mas só que a gente ainda vê com tanta repulsa que a gente diz, não está certo esse argumento. Então isso ajuda a gente a só enxergar que tipo de falácia é usada nessa ideia de que sentimentos legitimam direitos públicos, tá? Só corroborando essa ideia aí, é o que aconteceu na Alemanha agora em 2016. Tinha uma lei lá, secular, que proibia a prática sexual entre homens e animais. Era proibido por lei.
Apesar da gente achar que isso é totalmente antinatural, havia uma lei explícita sobre isso. Essa lei caiu em 2016. Não é mais proibido essa prática por lei. Agora, olha que curioso. É possível que haja um grande número de defensores de direitos de animais que sejam contrários a isso, mesmo não sendo cristãos. Não é curioso? Tem gente defendendo os direitos dos animais contra esse tipo de mentalidade, chamada de bestialidade. Não é? Então tem gente que é favorável ao homossexualismo, mas é contra a bestialidade. Olha só que defesa de direitos estranhos, não é? E assim que eu falei da pedofilia, tá? Alguma outra pergunta? Eu sei que esse não é um assunto fácil, é difícil falar com pessoas que não pensam como nós, mas eu gostaria que você sempre lembrasse da maneira que nós devemos falar e do porquê nós somos motivados a falar sobre isso. Porque o cristianismo precisa ser visto como uma fé que une verdade e amor. Verdade e graça. Nós não abrimos mão da verdade e, no entanto, nós a pregamos e nós falamos dela cheios de graça. Estou dizendo isso porque o nosso Salvador foi o melhor exemplo disso. Jesus Cristo é alguém que sempre foi contundente nas suas afirmações verdadeiras e, no entanto, não existe ninguém na face da terra, na história desse mundo, que demonstrou mais graça para com pessoas quebradas do que ele. Então, nós temos que incorporar o mesmo espírito que ele teve, sabendo que isso vai trazer sobre nós muita animosidade. Mas se nós podemos assumir uma postura de graça enquanto a gente fala a verdade, ninguém nunca vai nos acusar de intolerantes na prática. Eles podem não tolerar a nossa pregação, mas nós não somos pessoas inimigas ou não amistosas para com outras pessoas, tá bom? Então lembre-se do seu Salvador, cheio de graça e de verdade. Nós, quando falamos desse assunto, temos que demonstrar as mesmas coisas, graça e verdade. Então eu quero orar e assim encerrar nossa aula. Como ninguém mais levantou a mão, acho que é bom a gente terminar. Pai, nós falamos desse assunto de forma muito introdutória e certamente há muitas outras coisas ricas que poderiam ser ditas aqui. Mas o que nós te pedimos é que, nesse mês em que temos refletido sobre a família cristã e sobre os desafios que a família cristã tem recebido, inclusive de pessoas tentando reestruturar o conceito de família, pedimos que o Senhor nos dê clareza ao expressar nossa fé, nos dê coerência, nos dê verdade e graça. Queremos falar dessas coisas com pessoas que têm até medo de dizer que têm tido conflitos internos, porque a mídia não tem tolerado o desejo de alguns de mudarem e saírem da sua homossexualidade. Dá-nos a coragem de socorrer essas pessoas, de ajudá-las, de falar de um evangelho que é transformador e de defender isso na esfera pública sem temor, sabendo que nós teremos sim animosidade, certamente nós teremos animosidade, mas de que o Senhor nos preparou para isso. Então ajuda-nos, todos, a sermos cheios de graça e verdade. Oramos em nome de Cristo. Amém.